odiado, amado, temido ou admirado? Nunca uma figura histórica foi tão debatida na história cultural do Brasil. O rei do cangaço, ou senhor do sertão, muitas vezes iluminava as noites estreladas do sertão nordestino à luz piscante de seu rifle. Virgulino Ferreira da Silva, o cangaceiro mais famoso do país. Lampião. Vamos a Pernambuco, mais precisamente em Vila Bela, atualmente Serra Talhada, filho de José Ferreira e Maria Lopes de Oliveira. Não se sabe ao certo quando Lampião nasceu. Alguns dizem que o nascimento foi no dia 4 de junho de 1898. Outros dizem que foi no dia 7 de julho de 1897. Mas o que se sabe é que ele nasceu no fim do século XIX. Ele foi o terceiro filho de sua família. Filho de lavradores, na infância viveu no sítio de Passagem das Pedras, onde foi criado pela sua avó materna, Maria Jocosa Vieira Lopes, chamada carinhosamente por Dona Jacosa. Sua família tinha uma condição financeira razoável em um Nordeste que as condições nem eram tão boas assim. Ele trabalhava com seu pai, que transportava mercadorias por todo o Nordeste. A família dos Ferreiras, como eram chamados na região, viviam tranquilamente no sertão. Até um dia. A partir de determinado dia, a família dos Ferreiras entraram em conflito com a família de José Alves de Barros, o José Saturnino. Com o seu poder político aumentando, Saturnino queria tomar as terras dos Ferreiras, que tiveram que se mudar diversas vezes. Os conflitos por terras acabaram ocasionando no assassinato do pai de Lampião. Com a morte de seu pai, o sentimento de revolta e vingança começaram a nascer. Com isso, Lampião já era cangaceiro. Entrou para um bando de cangaço bem famoso na região, o bando de Sinhô Pereira. Mas o que era o cangaço? O cangaço era um movimento que atuou entre os anos de 1830 a 1940. A intenção do movimento era protestar contra a injustiça e a situação precária que passava o Nordeste naquela época. Os cangaceiros eram conhecidos por andar pelo sertão bem armados. Eles também tinham certo apoio da população mais pobre do Nordeste, por fazer doações de objetos, muitas vezes valiosos, que teriam sido furtados dos ricos. Nesse movimento, também acontecia atos bem violentos, como assassinatos e abusos sexuais. Bom, agora que sabemos o que era o cangaço, podemos voltar à história. Quando Lampião entrou para o bando de Sinhô Pereira, já não tinha dinheiro, tinha perdido tudo com o conflito de anteriormente. E no bando de Sinhô Pereira, aprendeu caminhos, a como se esconder, a como viver no mato, a como reagir a ataques e, inclusive, foi no mesmo bando que surgiu o seu apelido que deixaria o famoso Lampião. Mas por que Lampião? Pois Lampião era conhecido por atirar rapidamente, o que fazia que a noite se iluminasse com o cano de sua arma atirando como uma luz de lampião. Em 1922, o Sinhô Pereira, então líder do bando, largou de vez o cangaço. Assim, Lampião assumiu a ponta e virou o chefe do bando. A partir dali, começou a onda mais agressiva do cangaço. Desde que Lampião assumiu o poder do bando, os ataques se expandiram além do estado de Pernambuco.
acontecendo casos de ataque do cangaço em Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e na Paraíba. O cangaço, nessa época, furtava tudo o que podia. Comércio, fazendas, o Lampião fazia a famosa limpa, com pequenas exceções, que eram os pequenos comércios. Já ficando conhecido pelos seus ataques e furtos, Lampião, quando furtava objetos de valor sentimental de determinada pessoa, mandava uma carta extorquindo a tal pessoa roubada, cobrando um valor em dinheiro para devolver o objeto. Alguns desses ataques e furtos acarretaram em um assassinato de um coronel. Assim que a polícia tomou conhecimento do crime, se reuniram e discutiram como extinguir o bando de cangaceiros. Com isso, deveriam passar um desafio tão quanto complicado: de como encontrá-los. Lampião, em sua jornada de cangaceiro, colecionou inimigos, mas também muitos amigos, que ajudaram Lampião e seu bando a se esconder da polícia. Além da ajuda de terceiros, Lampião era muito inteligente e sabia muito bem como escapar e se esconder da polícia local. E com sua fuga, a sua popularidade no Nordeste começou a crescer de uma forma impressionante. Assim começou filiais dos cangaceiros em vários estados do Nordeste. Aproximadamente mais de 100 homens já faziam parte do cangaço. A estratégia de Lampião e seu bando era atacar cidades com poucas forças policiais. E, inclusive, para conseguir armas e munições, o bando assaltava batalhões de polícia. Assim, com o cangaço se espalhando cada vez mais, o governo começou a se desesperar e a se preocupar muito com o crescimento impressionante e veloz. O governo, com o intuito de combater os ataques, contratou pistoleiros para proteger as instituições da cidade e caçar Lampião e seu bando. Esses mesmos pistoleiros eram chamados de volantes, e para reforçar a perseguição a Lampião, o governo criou forças policiais que poderiam cruzar fronteiras para ir atrás do mesmo. As tentativas do governo de capturar cangaceiros fracassaram. Capturar o bando era uma missão quase que impossível, pois eles tinham um grande conhecimento e sabiam onde estavam pisando. Além de mais, sabiam perfeitamente como despistar os policiais. Uma das técnicas para despistar os volantes era deixar as suas pegadas invertidas, assim confundindo os policiais e fazendo os mesmos irem para o caminho errado. Outra estratégia que obteve sucesso por parte dos cangaceiros era criar boatos que Lampião estivesse morto, fazendo assim que os pistoleiros deixassem de procurá-lo. Mesmo com ataques cruéis, Lampião era muito querido pela classe mais pobre, pois os seus ataques, em sua maioria, eram realizados em territórios mais ricos, assim evitando os territórios mais humildes. Além de poupar os mais pobres, Lampião era um homem bastante religioso. Ele evitava de atacar algumas aldeias e não atacava de maneira nenhuma as igrejas, por conta de padres que, além de pregar sua fé nas mesmas, sempre faziam pedidos a Lampião para que não atacassem a casa de Deus. Mesmo assim, Lampião e seu bando continuavam com seus sequestros, furtos e abusos sexuais, e entre outros crimes. Mas em certo dia, isso acabou mudando, ou melhor, diminuindo. Entre 1929 e 1930, enquanto realizavam suas caçadas, Lampião e os cangaceiros chegavam a um local conhecido como Malhada de Caiçara, que é localizado no sertão da Bahia. Lá, Lampião conheceu Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita. Na época, ela estava com 19 anos e era casada. E quando conheceu Lampião, se separou de seu marido, assumindo seu relacionamento com o rei do cangaço, que a convenceu a entrar no cangaço, sendo assim a primeira mulher a entrar no bando. Com a entrada de Maria Bonita, outros membros do bando também começaram a levar suas esposas para fazer parte do cangaço. Com isso, a violência do bando diminuiu consideravelmente.
As mulheres também tiveram participação nas vestimentas do bando, acrescentando alguns detalhes nas roupas e no famoso chapéu de couro. Vale ressaltar que as vestimentas do bando, principalmente de Lampião, já eram bem decoradas antes mesmo das mulheres entrarem por cangaço, mas depois que elas entraram, ficaram cada vez mais decoradas. Ao mesmo tempo que os ataques vinham diminuindo, Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha, Expedita Ferreira, no dia 13 de setembro de 1932. Os dois não tinham como criar a filha, então a entregaram a um casal que era aliado ao rei do cangaço. Expedita está viva e hoje tem 92 anos de idade. Para se proteger, Lampião e o cangaço formou alianças com coronéis e políticos corruptos, que ajudavam o bando com armas, munições e a se esconder da polícia. Quando Getúlio Vargas assumiu a presidência da República Brasileira, o cangaço virou um problema federal, fazendo assim o governo garantir recompensa para quem capturasse o Lampião. Com a saúde de alguns membros ficando debilitada e ataques fracassados como o de Mossoró, o bando se aproximava cada vez mais de sua cova. No dia 27 de julho de 1938, o bando parou seus ataques por um breve período para descansar. Eles pousaram em uma fazenda em Poço Redondo, que é localizado em Sergipe. No dia seguinte, um homem de confiança de Lampião o traiu, denunciando à polícia onde o bando estava, assim pegando todos de surpresa. Lampião, Maria Bonita e alguns cangaceiros foram mortos e tiveram suas cabeças cortadas e expostas na escadaria da prefeitura de Piranhas, em Alagoas. Logo após, as cabeças foram transportadas para a capital, Maceió, e teve destino para Salvador, onde ficaram expostas por 31 anos, no Museu Nina Rodrigues. Em 1969, as cabeças foram finalmente sepultadas. Logo após a morte de Lampião, o cangaceiro Corisco, um dos sobreviventes ao ataque policial, foi até a fazenda do possível traidor de Lampião e assassinou ele e alguns de seus familiares. Logo após isso, o cangaço perdeu forças e teve seu fim em 1940. E assim termina a nossa conexão com a história do Rei do Cangaço, o homem mais amado e odiado do Nordeste brasileiro. Valeu por acompanhar o vídeo até aqui e para você que já é conectado, até a próxima.